Muito bem. Enquanto o pessoal desce aqui, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua graça, pelo tempo de adoração que tivemos, maravilhoso. Queremos pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, através da exposição bíblica da tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Primeiro quero dizer que eu estou feliz de estar de volta aqui. Hoje pela manhã já estive pregando, vocês que é o pessoal da noite, é muito bom, depois de apenas 15 dias, estar de volta aqui. Mas assim, pareceu uma eternidade estar longe de vocês, esses 15 dias, tá bom? Eu queria deixar isso muito, muito claro aqui para vocês, certo? Não, sem musiquinha, tá bom. Sem musiquinha. Então é muito bom estar aqui de volta. E eu gostaria de desafiar o coral todo domingo à noite cantar aqui com a gente, porque é muito bom quando vocês fazem essa apresentação. Se não todo domingo, pelo menos 4 vezes por mês. Se não for todo domingo, mas 4 vezes por mês, porque tem mês que é 5, né? A gente dá um folguinha, né? Mas foi muito bom, muito legal ver a igreja assim, cada vez mais se aprimorando, com um louvor contagiante. E eu fiquei muito emocionado em ver o Azor falar "oh yeah", né? No louvor. Eu fiquei assim, um avanço tecnológico na nossa adoração, então foi muito legal também, ok? Eu fiquei ali sentado olhando, ver se o Azor ia fazer o "oh yeah", e ele fez. E eu falei, quase que eu falei, meu Deus do céu, está tendo um avivamento aqui na nossa igreja. Mas beleza, tá? Deus está fazendo coisas grandiosas. É muito bom ver que o pastor Guilherme também cuidou da igreja nesses dias, que eu estive fora. Quando voltei, tudo normal. Então isso é muito legal. Isso é muito legal saber que cada vez mais a igreja está crescendo e sendo capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito legal. Mas a gente está em uma nova série. Nós estamos na série sobre família, que é Eu os Declaro, Meditações no Cântico dos Cânticos. Meditações no Cântico dos Cânticos. Um dos livros que talvez você abriu a sua Bíblia e não sabe por que está lá. Não sabe por que está lá, porque geralmente, de vez em quando você vê um versículo de Cântico dos Cânticos em um convite de casamento. Mas, se você é como eu cresci em uma igreja reformada, presbiteriana, em que eu nunca ouvi uma pregação em Cântico dos Cânticos. E se nós, como reformados, cremos que toda a palavra de Deus, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, que toda a palavra de Deus é inspirada por Ele, é útil para o nosso ensino, para o nosso crescimento, Cântico dos Cânticos é um livro que deveria ser estudado afinco como qualquer outro livro do Evangelho. Então nós estamos aqui numa empreitada na nossa igreja entre os pregadores da nossa comunidade, que vamos pregar os livros que ninguém prega. Vamos pregar os livros que ninguém prega. No segundo semestre teremos um dos profetas menores, aqueles profetas que você sabe que está lá, mas você nunca ouviu falar. Então, a gente vai ter no segundo semestre mais um livro que talvez você nunca ouviu uma série sobre o livro, como o Cântico dos Cânticos. Bom, Cântico dos Cânticos ele tem um assunto específico que é a relação conjugal. E uma das informações que eu trouxe pela manhã, se você esteve acompanhando o nosso desenvolvimento, é que o Cântico dos Cânticos faz parte dos 5 Megilote, ou os rolos, lidos anualmente pelo povo hebreu durante a Páscoa. Cântico dos Cânticos é um dos 5 livros que o povo hebreu lia
ou lê ainda, os judeus ainda o leem na sua Páscoa. E perceba uma coisa que pela manhã passou desapercebida da minha fala, ou eu me esqueci de explicar isso para vocês. A Páscoa é uma celebração familiar. A Páscoa é uma celebração familiar. Então, nos 5 livros lidos, perceba, você tem Ruth e Esther. Ruth e Esther são livros que contam histórias de redenção, de libertação. Então, se você já leu Ruth ou se você já leu Esther, você vai perceber que existem traços do Evangelho. Libertação, redenção, transformação, a mão poderosa de Deus agindo nos bastidores. Então faz sentido você ler Esther e Ruth na Páscoa, porque a Páscoa é uma história de redenção, não é? Faz sentido. Eclesiastes é um texto de sabedoria profunda, de questionamento da vida. Não sei se você já leu o livro inteiro de Eclesiastes. Eu já tive essa experiência algumas vezes na minha vida, de ler o livro de Eclesiastes, e a primeira vez que eu li não entendi absolutamente nada, então não se turbe o vosso coração, você precisa ler este livro mais vezes, porque é um livro altamente filosófico, que questiona a nossa existência, que nos confronta com as nossas vaidades, e faz total sentido, na Páscoa, você falar sobre o questionamento da vida, porque afinal de contas é uma história, a Páscoa é uma história de quê? De redenção, de transformação, de remissão dos nossos pecados, e para você ter consciência dos seus pecados, você precisa ganhar uma mentalidade crítica a respeito da sua vida, e Eclesiastes faz isso com a gente quando ele nos confronta com a nossa vaidade. Perceberam? Então faz sentido. Mas e o Cântico dos Cânticos? Por que o Cântico dos Cânticos, que é um livro que não menciona o nome de Deus, em nenhum momento, talvez ali alguns teólogos dão uma forçada de barra no capítulo 8, no verso de número 6. Porque tem uma menção, mas assim, muito pequena. Muito pequena. E não é diretamente o nome de Deus ali. No entanto, por que o povo hebreu, o povo de Deus, lê na Páscoa o Cântico dos Cânticos? A única resposta razoável é que a Páscoa é uma celebração familiar. E o alicerce de uma família é o seu casal. É o seu casal. Ou seja, pela manhã eu falei isso. Se não adianta a gente tratar os efeitos colaterais de um mau casamento. Não adianta eu falar aqui sobre educação de filhos se o casamento vai mal. Os filhos continuarão mal educados, porque o casamento vai mal, não adianta, sabe? Você pode falar sobre filhos, pregar os conceitos bíblicos sobre criação de filhos, e nas Sagradas Escrituras nós temos variados exemplos de maus pais, por incrível que pareça, e nós podemos tirar várias lições de como criar os nossos filhos à luz das Sagradas Escrituras, mas se o casal não estiver bem, será em vão. Não adianta eu falar aqui sobre educação financeira à luz das Sagradas Escrituras. Não adianta. Porque ao falar sobre educação financeira à luz das Sagradas Escrituras, se o casal não estiver bem, não adianta absolutamente nada. Nada. Não adianta eu ir tratando ponto após ponto, que muitas vezes existem dentro do ambiente familiar, se o casal não estiver bem. Então, a sabedoria bíblica
que é muito maior do que a nossa sabedoria filosófica ocidental, diz que nós precisamos construir bons alicerces como comunidade. E bons alicerces como comunidade se constroem com boas famílias, famílias piedosas. E famílias piedosas começam com homens e mulheres piedosos. Então não adianta nada a gente sonhar com uma igreja santa, viva, com uma igreja que faça diferença na cidade, se as nossas famílias não estão comprometidas, melhor, se as nossas famílias não estão comprometidas com o Evangelho de Cristo Jesus, se os nossos casamentos não refletem um casamento piedoso. Então, nos próximos domingos, nós vamos falar sobre casamento. Daí, talvez você que não é casado, divorciado, você que pode ser viúvo ou passou por alguma desilusão amorosa, ou você que é jovenzinho e ainda não se aventurou, né? Não se aventurou nas linhas do amor. Você pode estar me olhando e falar assim, mas o que eu vim fazer nessa igreja hoje? Porque o que eles vão falar não tem absolutamente nada a ver comigo. Então, primeira coisa que eu queria advertir a você, larga de ser um crente consumista. Porque muitas vezes a gente pensa que nós precisamos resolver as nossas necessidades à luz das Sagradas Escrituras. E não é assim. 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é boa e é eficaz. Para o quê? Para a construção do nosso caráter, para nos equipar para toda e qualquer situação. Para toda e qualquer situação. Então deixa eu te falar, se você não está casado, está namorando, se você está aí free, certo? Deixa eu te dizer uma coisa, você tem amigos casados, se você é viúvo ou se você já passou por um divórcio, você tem filhos, você precisa ensinar os seus filhos. Se você é divorciado e Deus te der uma oportunidade de recomeçar, recomece direito. Sem os mesmos vícios, sem os mesmos erros. Então, essa palavra, nas próximas semanas, é para toda a comunidade. É para toda a igreja. E eu queria que vocês me acompanhassem nela. Sendo assim, eu gostaria de colocar aqui o nosso segundo tema. O nosso primeiro tema foi o início de uma jornada, de todo o amor começa com uma jornada, ou todo relacionamento, ele é uma jornada. Então hoje pela manhã nós falamos isso. Se você quiser nos ouvir novamente, basta você ir em uma das nossas redes sociais ou no nosso podcast, você clica lá e vê. Hoje pela noite eu ia trabalhar isso aqui, a arte da intimidade. Mas eu mudei. Porque eu dei uma estendida no tema. Só para ocupar mais o tempo de vocês aqui, afinal de contas, domingo à noite, né? Você não vai assistir o Fantástico. Mas a ideia é o seguinte, a arte de construir intimidade. Não é a arte da intimidade, mas é a arte de nós construirmos intimidade. Porque veja uma coisa, o nosso mundo, ou a nossa cultura, melhor dizendo, anseia por intimidade. Anseia por intimidade. A gente vê isso estampado em filmes, revistas, séries e novelas, e tudo que a mídia pode produzir, fala sobre você ter intimidade. As redes sociais nos dão uma falsa sensação de intimidade. Já parou para pensar? Porque assim, algumas pessoas olham as minhas redes sociais e acham que me conhecem. Acham que me conhecem. Vêm lá os meus filhos, né? Vem a minha linda esposa. Não me veem muito, porque eu não gosto de aparecer. Mas eles olham as minhas redes sociais e falam assim, nossa, eu me familiarizo com o Wellington. Mas a pergunta é, de fato me conhecem?
de fato me conhecem. Há um sentimento de conhecer, mas não existe um conhecimento efetivo. Porque um conhecimento efetivo precisa de tempo, como nós vimos hoje pela manhã. Um conhecimento efetivo, um conhecimento maduro de uma pessoa, requer tempo e oportunidade. Você precisa gastar tempo e criar oportunidade para conhecer uma pessoa. Precisa ser intencional. Mas a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é marcada por relacionamentos superficiais. Quer ver uma coisa? Veja só o que o Jay escreve em uma pesquisa que ele fez. Casais que coabitam, ou seja, relação sexual, antes do casamento, especialmente antes do noivado ou de um compromisso claro de outra forma, tendem a estar menos satisfeitos com o seu casamento e mais propensos ao divórcio de que casais que não o fazem. Estes resultados negativos são chamados de efeito de coabitação. Casais que, na fase inicial do relacionamento, partem para a fase final, queimam etapas. Quando chegam em um relacionamento mais maduro, estão mais insatisfeitos, mais propensos ao divórcio. Então não é novidade para nós olharmos para a nossa cultura e percebermos que existe um aumento no número de casamentos, no entanto, um aumento maior e expressivo no número de divórcios, de insatisfação. E por quê? Porque nós construímos errado os nossos relacionamentos. Queimamos etapas. E ao queimarmos as etapas, nós nos machucamos, nos ferimos e ferimos as pessoas que estão à nossa volta ou que se relacionam com a gente. Existem feridas na vida que elas cicatrizam, mas nunca passam. Nunca passam. Eu lembro até hoje, um amigo muito querido, lá de Campinas, e eu falo isso porque ele falou isso em público. Ele disse uma vez assim: Wellington, a gente estava numa roda conversando com líderes, e nós falamos sobre relacionamento, casamento, e ele estava no seu segundo casamento. E ele, lógico, ele veio conhecer a Jesus mais tarde, após o seu segundo casamento. No entanto, ele disse o seguinte: se eu soubesse o quão difícil é você se desvencilhar de algumas marcas que um relacionamento mal construído faz em você, talvez eu nunca teria pedido divórcio. E sabe por que isso acontece? Porque todo relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento de aliança. Então deixa eu dar para vocês, e hoje eu vou fugir um pouco, neste momento, da exposição bíblica, porque o meu primeiro princípio não está no livro de Cantares, mas eu precisava colocar ele aqui para vocês. E o primeiro princípio que eu gostaria de passar para vocês é exatamente esse. A primeira ferramenta para construir intimidade é termos reverência pela pessoa com quem nos relacionamos ou desejamos nos relacionar. A primeira ferramenta para você construir intimidade é você ter reverência para com a pessoa com que você está se relacionando. Veja só, e eu vou fazer aqui um exercício teológico com vocês, para a gente entender o princípio. Salmos
capítulo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor era para com os que o temem. Então eu gostaria de aplicar o princípio de intimidade às nossas vidas. Porque veja, o Senhor, que é o Senhor, ele só abre a intimidade, só se relaciona profundamente com aqueles que o temem. A palavra temor aqui não é uma palavra de ter medo, porque muitas vezes nós associamos de maneira equivocada a palavra temor aqui com medo. Eu estou com temor, eu tenho temor de Deus, então eu tenho medo de Deus. Não. A palavra aqui, essa palavra, o temor do Senhor, os que temem ao Senhor, significa basicamente o seguinte: a intimidade é algo que é concedido e que tem a quem tem reverência, respeito, admiração e honra. Então a palavra temor aqui tem a ver com reverência, com respeito, com admiração e honra. Eu preciso honrar aquela pessoa, eu preciso admirar aquela pessoa, eu preciso reverenciar aquela pessoa. Então a palavra temor aqui, tem a ver muito mais com reverência, respeito e admiração e honrar alguém. Honrar alguém. E perceba, não deve ser entregue a nossa intimidade, não deve ser entregue a qualquer um, porque o Senhor não entrega a intimidade dele a qualquer um. A nossa intimidade não deve ser entregue a qualquer um, pois compartilhar a intimidade é revelar os segredos do coração e ceder espaço para pertencer e ser pertencido. Então, uma das coisas mais importantes que você, jovem, que está começando um relacionamento, você deve se relacionar com quem tem reverência por você. Reverência por você. Quem respeita você. Quem honra você. E daí talvez você pare e fale assim: mas Wellington, você está dando uma forçada de barra aí nesse texto. Você está dando uma forçadinha de barra aí, exegeticamente. Eu posso até concordar com você, se não tivesse o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: no acaso não sabem que o corpo de vocês é santificado, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Calma aí. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, diz o seguinte: que nosso corpo, ele é santuário, ou como diz na revista atualizada, ele é templo. Templo do quê? Então, em cada discípulo de Jesus, em cada pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, tem o Espírito Santo morando nele. Você é templo do Espírito. O Espírito não está nesse lugar, nesse prédio. O Espírito se revela e se manifesta quando o povo de Deus, reunido em qualquer lugar, seja neste prédio, seja lá no nosso recanto da amizade, ou debaixo de uma árvore qualquer, quando o povo de Deus está reunido, ali o Espírito de Deus se manifesta. Por quê? Porque todos nós aqui somos agora templos do Espírito, segundo a aliança que Cristo Jesus fez com nós, na cruz do Calvário. Então você é templo do Espírito. O Espírito de Deus habita em quem? Em você. Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são, perceba, vocês não são mais do que? De si mesmos. Então, perceba, aquela ideia pós-moderna de meu corpo, minhas regras, à luz das Sagradas Escrituras, não existe. Não existe.
Não é o seu corpo, suas regras. É o seu corpo, as regras, os valores e os princípios do reino de Deus. Você não faz o que se satisfaz. Você faz aquilo que glorifica a Deus. O texto continua. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, na nossa relação amorosa com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, nós precisamos glorificar a Deus. Deus é glorificado quando nós nos relacionamos da maneira que Deus colocou para se relacionar. Deus é glorificado. Deus se alegra com o sexo feito à luz da palavra dele. Por isso que existe o livro de Cantares. Para nos ensinar, para admoestar o nosso coração como deve ser uma vida entre um homem e uma mulher. Como deve ser essa construção. E isso deve ser para a glória de Deus. No entanto, isso não exime ninguém aqui de viver para a glória de Deus. Porque você precisa se lembrar dessa realidade. Você não é mais de si mesmo. Você foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Que a partir de agora você glorifica a Deus com o seu corpo. Dentro dos seus relacionamentos. Que não existe essa dicotomia daquilo que você faz para Deus e daquilo que você faz lá fora. Essa dicotomia não existe. Aquilo que você faz lá fora, na verdade, aquilo que você faz aqui para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Muito importante. Se você ainda não leu os profetas como Isaías, como Jeremias, esses profetas meio rústicos, né? Eu diria o Guilherme, meio rústicos, né? Que chegam e botam o pé na parede. Algum desses profetas rústicos dizem o seguinte: não adianta você se reunir em uma Assembleia Santa, não adianta você levantar as suas mãos, não adianta você dizimar e ofertar, não adianta você ajudar os pobres, não adianta você fazer boas coisas e benevolência se fora do ambiente religioso você não adora a Deus. Se a sua adoração a Deus está restrita a este lugar, meu amigo, Deus não aceita a sua adoração. Deus não aceita a sua adoração. Ponto. Segundo alguns profetas, Deus tem ânsia de vômito com a sua adoração. Por isso, esse primeiro princípio é tão importante. Porque veja, o texto do Salmo 25, ele termina dizendo o seguinte: aos quais ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. E na nossa cultura ocidental, pós-moderna, a aliança perdeu o seu valor. Porque alianças e contratos são quebrados por causa dos nossos prazeres e desejos. Certo? A aliança perdeu o seu valor. Mas na perspectiva bíblica, qualquer uma aliança dentro do contexto bíblico era considerado uma desonra. Ou seja, quebrar uma aliança dentro do contexto bíblico era considerado uma desonra. Desonra. Tanto para aquele que quebrou, quanto para a sua família. Família. Então perceba, o mandamento bíblico que diz honra o teu pai e tua mãe, também está implícito, cumpra os teus compromissos.
Cumpra os teus compromissos, porque a partir do momento que você não cumpre os teus compromissos, você envergonha quem? O teu pai e tua mãe. Você não os honra. Eu sei, na nossa cultura, basta você ir ao cartório hoje, se eu não me engano, os advogados depois me corrijam mais tarde, mas basta você ir ao cartório, você não precisa mais ir diante do juiz, explicar as razões, você vai no cartório, se for consensual, você assina um papel, no mesmo dia está desfeito o casamento. Está desfeito o casamento. Então o primeiro princípio que eu tenho para vocês é esse. Você precisa ter reverência. Reverência com as pessoas com quem você se relaciona. Você precisa ter reverência pelo seu corpo, porque o seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é o santuário do Espírito Santo. Não é. Amanhã a gente pode vender isso aqui se transformar num restaurante, num bar, numa boate, e Deus não vai estar nem aí. A gente vai ficar chateado, mas Deus não vai estar nem aí. Sabe por quê? Porque nós somos o santuário. Nós somos o santuário. Nós. É aquilo que nós fazemos com o nosso corpo que ofende a Deus. Então, se a gente chegar aqui semana que vem e pintar a parede de preto, não vamos fazer isso. Mas se a gente fizer, Deus não vai ficar chateado. Não vai ficar chateado. Deus fica entristecido com a forma com que a gente vive a nossa vida de segunda a sexta longe dele. Dito isso, tem o segundo princípio para vocês. E agora a gente vai voltar para o Cantares, tá bom? Fica tranquilo. Segundo, a segunda ferramenta que é a comunicação saudável e aberta. Admire, considere e afirme a singularidade do seu cônjuge. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a crítica e os desprezos, resquícios da queda, devem estar longe do seu relacionamento. Stephen, ele faz uma análise de pelo menos 27 coisas que você não deveria dizer à pessoa com quem você se relaciona. Ele fala de 27 coisas que você não deveria nunca ter dito ao seu cônjuge. No entanto, talvez a gente tenha dito algumas delas. O problema é que quando nós falamos algumas coisas que nós não deveríamos falar, não tem como voltar atrás. Uma das coisas que mais machuca em um relacionamento é o quê? As palavras. Já parou para pensar? Uma das coisas que mais machuca em um relacionamento são as palavras. São as palavras malditas. Malditas. Dentre as 27 coisas que o Stephen diz, eu selecionei as 10 que eu acho mais problemáticas. E eu vou passar aqui para vocês em câmera lenta, para vocês sofrerem junto comigo. Ok? Para vocês sofrerem junto comigo. A primeira coisa é, eu te disse. Em um momento no casamento, quando a pessoa toma uma decisão que você discordava dela, a pior coisa que você tem a dizer para ela é o quê? Eu te disse. Ia dar errado. Eu te disse. Mas eu sei que somente eu faço isso. Fiquem tranquilos. Uma segunda coisa que nós não deveríamos dizer, mas nós falamos de vez em quando, você é igualzinho à sua mãe. Você é igualzinho à sua mãe. Ou você é igualzinha à sua mãe. Se minha esposa dissesse que eu sou igualzinho à minha mãe, eu levaria como elogio, porque minha mãe é uma santa mulher. No entanto, em alguns casos isso machuca demais. Porque é uma afronta. Uma outra coisa é, você está sempre de mau humor. Você está sempre de mau humor.
Uma quarta, você simplesmente não pensa. Você pegou o seu cartão de crédito, você simplesmente não pensa que vem a fatura depois. Você não pensa. É sua culpa. Ah, é sua culpa. Não conte comigo. Não conte. Você se meteu neste problema, é sua culpa. Vire-se. Eu acho que está meio tensa a coisa aqui. Tudo o que você faz é reclamar. Tudo o que você faz é reclamar. Você reclama de tudo, meu amor. Ainda termina com meu amor. Miserável. Não posso fazer nada para te agradar você. Tudo que eu faço para agradar você, você rejeita. Você tem o que merece. Isso dói, né? Você tem o que merece. Não sei por que aturei você. Não sei por que eu aturei você. Vocês querem a última ou posso parar por aqui? Vocês querem? Tá bom? Quer a última? Vamos, já que estamos aqui, né? Já que a gente se mergulhou nessa depressão, vamos lá. Se você realmente me amasse, você faria isso. Aqui talvez é a mais dolorida, né? A pessoa olha para você e fala, se você realmente me amasse, você faria isso para mim. Vou deixar vocês pensando nisso. 1 minuto? Vocês querem 1 minuto para refletir? Ou vocês querem que eu continue? Vamos continuar. Como que a gente lida com essas coisas? Com essas palavras malditas? Como a gente tenta remediar aquilo que talvez seja irremediável? Porque foi dito, foi falado, foi vociferado e às vezes com raiva. Com raiva. Às vezes com... E eu sou especialista nisso porque eu faço isso muito. Com ironia. Com ironia. Como disseram para mim, eu tenho humor ácido. Rústico com humor ácido. Imagina só. Coitada da minha esposa. Como que a gente resolve isso? Eu tenho 3 caminhos, então. Que o princípio me ajuda. Tenha palavras de admiração para o seu cônjuge. E olha o que o texto de Cantares, de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 15 diz. Como você é linda, minha querida. Como é linda. Seus olhos são pombas. As pombas aqui você tem que lembrar de uma realidade, tá? De uma realidade, que é a imagem cultural do texto. No entanto, esse texto aqui é um elogio. Salomão elogia repetidamente a beleza da sua esposa, mostrando que a aprecia e valoriza a sua aparência e personalidade. Ele a chama de linda várias vezes, e você vai ver isso no texto. Salomão, por diversas vezes, chama e valoriza a beleza da sua esposa, em detrimento das outras mulheres que estão no texto. Porque você tem as amigas de Jerusalém lá, que não são tão grandes amigas assim, como os amigos de Jó. Ele a chama de linda várias vezes, demonstrando um afeto sincero por ela. Além disso, destaca a beleza dos seus olhos. Então, quando ele falou assim, seus olhos são como pomba, é uma coisa bonita para a época. Que são descritos como cativantes, e essa é a ideia principal do texto. Na tradição rabínica, olhos belos são associados à perfeição e indicam uma bela personalidade.
Salomão reconhece sua esposa como uma mulher de grande valor, tanto pela sua aparência, quanto pela sua personalidade. O que ele faz? Ele elogia. Uma das coisas mais difíceis, quando os anos dentro de um casamento vão se passando, é você elogiar as qualidades da pessoa com quem você caminha. Elogiar. Porque me parece que por mais que a gente faça coisas boas na nossa caminhada, as pessoas sempre contabilizam o quê? Os erros. Não é verdade? Isso em qualquer tipo de relacionamento que você está inserido. Pode ser com seus amigos. Por mais bondades que você faça, parece que a gente sempre está no negativo com as pessoas. Isso acontece dentro dos relacionamentos também. Mas perceba uma das coisas que é importante. Salomão e Sulamita, os nossos personagens, os nossos heróis do texto, eles cultivam admiração mútua. Eles se elogiam. Eles se elogiam. Eles olham para além da sua aparência física, porque eles olham para a personalidade. Porque lembra, na tradição rabínica, os olhos revelam o quê? A personalidade de uma pessoa, assim como o nome. Quando foi a última vez que você elogiou de maneira sincera a pessoa com quem você caminha? De maneira sincera. Quando foi? Quando foi a última vez que você foi grato pela pessoa com quem você se casou? Quando foi? Uma outra realidade, ou uma outra ferramenta dentro desse princípio é: valorize a consideração do seu parceiro. Veja o que diz os versos 16 e 17 do capítulo 1. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Como lírio entre os espinhos, é a minha amada entre os jovens. Salomão elogia repetidamente a beleza da sua esposa. Mais uma vez. No entanto, no primeiro versículo, no verso de número 16, ele mostra que a beleza da sua esposa, desculpa, calma aí, eu acho que eu confundi aqui as estações. É aqui, ó, eu confundi. A amada diz no verso 16: como é belo, meu amado, como é encantador. Verdejante é o nosso leito, de cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. A amada, ela afirma a singularidade, ela afirma a beleza e a consideração que Salomão tem para com ela nos pequenos detalhes. Perceba o verso 14, o verso 16 e o verso 17. Como você é belo, meu amado, e como é encantador, e como você é encantador. Verdejante é o nosso leito. Agora perceba, verso 17. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Para nós, homens do século 21, isso aqui não parece absolutamente nada, como um poema de amor. No entanto, o texto bíblico nos leva a perceber os detalhes. O que a mulher está olhando naquilo que Salomão construiu? O detalhe da arquitetura da casa. Da casa. Sabe qual é o nosso problema dentro dos nossos relacionamentos? Nós não estamos atentos ao quê? Aos detalhes. Os detalhes fazem mais diferença do que as grandes coisas.
Perceba, nós temos um grande erro na nossa vida. Nós ficamos muito atentos aos grandes eventos, porque a nossa cultura faz isso, né? Grandes eventos de amor, né? Grandes coisas. Então você muitas vezes olha lá na rede social, né? Aqueles pedidos inusitados, né? De casamento. Ou nos filmes. Né, o cara entrando num lugar e, de maneira muito apaixonada, se ajoelhando diante da mulher e pedindo ela e abrindo lá uma caixinha com um anel e você fala assim, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E a gente fica atento aos grandes fatos, aos grandes eventos. Mas deixa eu te falar uma coisa, relacionamento não é construído nos grandes eventos. Relacionamento é construído nos detalhes. Nos detalhes. Nos mínimos detalhes e nos mais cuidadosos detalhes. O detalhe de você entender as limitações da pessoa. O detalhe de você compreender as pequenas coisas que a pessoa gosta. Eu gosto, pela manhã, de tomar um café corajoso. Ou seja, somente café. Café e café. Não tem mais nada. Não tem pão, não tem essas mordomias, não. É café preto. A minha esposa entende este meu detalhe, mas custou ela a entendê-lo. Porque no começo do relacionamento, o que ela fazia? Pão para tudo quanto é canto. Pão, fruta, cheio dos 9 horas. E eu entendia que aquilo era algo muito bom, mas não tinha a ver com a minha personalidade. Com o tempo ela foi entendendo. Foi entendendo. Tem uma coisa que minha esposa entendeu nesses últimos dias. Ela faz um molho de azeite com mostarda e mel, um negócio que eu não gosto. Eu não gosto. Odeio. Odeio. Para ser exato. E daí a minha esposa fazia, para quê? Para eu comer com a minha salada na hora do almoço. E eu não queria decepcioná-la. O que eu fazia? Comia um negócio que eu odeio. Para amar a minha esposa. E daí, num desses dias, minha esposa olhou e perguntou, mas você gosta desse molho? E eu falei, detesto. E ela perguntou, mas por que você come? Porque você faz, eu tenho medo de você não querer, de ficar chateada comigo. Não é? A pessoa faz com tanto carinho, você fala o quê? É que nem arroz doce, quando alguém faz arroz doce para você. Chega lá e fala assim, pastor, fiz para você. Você vai falar assim, não vou comer? Eu odeio, mas eu como. Porque a pessoa fez com carinho. Mas uma das coisas que a gente precisa estar atento são os detalhes da pessoa. Então, a partir de alguns dias atrás, a minha esposa parou de fazer o quê? O molho. Louvado seja o Senhor. Mas são esses detalhes que revelam o cuidado que a pessoa tem com você. De te conhecer e de respeitar você. Respeitar as suas singularidades. Respeitar as suas mudanças. Por exemplo, quando eu preparo o café para minha esposa, a minha esposa gosta do quê? Daquele monte de coisa. Então eu preparo para ela. Mesmo que eu tome o café corajoso. Porque o detalhe é dela. Porque eu estou fazendo para ela.
Então, o que o texto bíblico revela é isso, que a comunicação, a boa comunicação entre o casal, ela é dada nos seus mínimos detalhes. E você precisa entender isso. Por isso que a Sulamita elogia o seu amante e fala dele. E depois, então, a gente vê que o texto bíblico nos leva a uma segunda realidade. Quando o texto, no capítulo 2, verso 1 e 2, então se fixa no verso que diz assim: você sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. O que Salomão está dizendo? Está falando da singularidade de Sulamita. A singularidade dela, da pessoa. Ele está elogiando a singularidade dela. Ele está valorizando ela diante de quem? Das outras jovens. Agora, existe uma coisa que nós precisamos entender. E eu acho que tem um texto do Stephen Kanitz que ele fala o seguinte, que na sua vida, provavelmente, você vai conhecer pessoas mais interessantes e mais belas do que com a pessoa com que você casou. E é verdade. Na sua caminhada, você vai encontrar pessoas mais interessantes e mais belas. No entanto, você não vai encontrar alguém como ela. E daí os seus olhos não têm que ficar voltados para aquilo que te chama a atenção, mas você precisa olhar, ter os seus olhos voltados para aquilo que é singular na sua mulher ou no seu marido. Então talvez aqui tenha a pergunta: o que é singular na pessoa com que você se relaciona? O que é singular nela? Você sabe? Coisa que só ela tem. Coisa que você só encontra nela. Nessa pessoa. Que você pode até achar igual. Ou melhor, semelhante, mas não igual. Não como lá. E todos nós temos isso. Uma terceira realidade que o texto me mostra é a seguinte. Perceba, a terceira ferramenta para a construção de intimidade é expressar a ele como ele te faz sentir segura e amada. A terceira ferramenta na construção da intimidade é você, mulher, expressar à pessoa com quem você se relaciona o quanto ele te faz se sentir segura e amada. E aqui são dois momentos. Primeiro, as mulheres precisam aprender a expressar isso. Segundo, os homens precisam ser isso. Veja o que o texto bíblico vai nos mostrar. A amada diz o seguinte: como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho o prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustenta-me com passas, revigora-me revigoram-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu brasão esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu brasão direito me abrace. A terceira ferramenta na construção da intimidade é expressar a ele como ele te faz sentir seguro e amada. Sulamita, ao comparar Salomão a uma árvore especial em meio à floresta, destaca a singularidade e a proteção que ele oferece. Perceba o que o texto bíblico nos diz, que ela se senta à sua sombra. Que ela se senta à sua sombra.
ela encontra nele uma fonte de alegria e consolo, sentindo-se protegida à sua sombra. Além disso, anseia por intimidade física, demonstrando desejo por união com ele de forma casta e apropriada. O amor deles é tão intenso que Salomão não hesita em declará-lo publicamente, mostrando sua disposição de proteger e cuidar dela diante de todos. Essa união é simbolizada pelo gesto gentil de Salomão de segurar e acariciar Sulamita. Nós olhamos isso nos últimos versículos. Mostrando que ele é tanto seu amigo quanto seu amante. Essa relação reflete um compromisso mútuo de sustento e proteção, semelhante ao relacionamento de Cristo com a igreja. Perceba essa realidade. O texto aqui nos aponta duas realidades. Primeiro, a mulher precisa expressar que ela se sente amada e segura. Mas para a mulher expressar que ela se sente amada e segura, o homem precisa o quê? Precisa o quê? Proporcionar segurança e amor. E daqui talvez seja a parte mais sensível dessa mensagem. A parte mais sensível dessa mensagem. Porque perceba uma coisa, quando Paulo vai falar em Efésios capítulo 5 sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, Paulo vai dizer que o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Não é isso? Paulo, então, ele olha para os homens e diz o seguinte: homens, vocês são a imagem de Cristo no lar de vocês. Olha que coisa bonita que Paulo está dizendo. Homens, assim como Cristo ama a igreja, e daí a pergunta é, como Cristo ama a igreja? Como Cristo ama a igreja? Existem medidas para o amor de Cristo? Existem limites para o amor de Cristo? Como Cristo ama a igreja? Existe cansaço no amor de Cristo pela igreja? Existe tédio. Cristo fica entediado de amar a igreja. Existe má vontade de Cristo para com a igreja? Existe falta de perdão. Falta de perdão de Cristo para com a igreja. Existe um desleixo de Cristo para com a igreja. Existe um desinteresse. Cristo não ouve o que a igreja clama. Cristo não ouve o que a igreja pede. Cristo fica em silêncio diante das lutas e dificuldades da igreja. Cristo não se manifesta. Cristo é passivo. É assim que Cristo ama a igreja? E por que nós, homens, temos o direito de sermos assim? Sabe qual que é o grande problema das interpretações bíblicas? É que as pessoas ficam tão fixadas na questão da submissão feminina que esquece que o pior papel é do homem. É do homem. Porque perceba, se o homem for a imagem de Cristo no lar, é fácil para a mulher ser submissa, porque ela se sentirá amada e segura. O que nos dá o direito, homens? O que nos dá o direito de nós nos envolvermos com pornografia e as nossas mulheres não se sentirem amadas porque os nossos olhos estão em outras mulheres que são virtualmente impossíveis? Quem te deu o direito?
Quem te deu esse direito? Qual é o direito que você tem de ser passivo diante do sofrimento da sua esposa? Quem te deu esse direito de passividade, de não ouvir, de não falar, de não orar com ela? Quem te deu o direito de não orar com ela e por ela? Acaso Cristo não intercede pela igreja? Acaso Cristo não é o sumo sacerdote que reina, que zela pela igreja em todas as suas esferas de responsabilidade? Quem te dá o direito? Eu vou dar uma palavra para vocês que para mim é dura. Que para mim é dura. Mas 95% do fracasso nos nossos casamentos é culpa dos homens. Eu vou dar 5% de lambuja para a gente. Eu não estou brincando, gente. Nós precisamos de uma geração de homens piedosos. Nós precisamos. Nós precisamos de uma geração de homens que se tornem líderes piedosos. De mulheres que sejam amadas, cuidadas, nutridas, por homens que amam o Evangelho. Que não sejam machistas e sexistas. Que parem de olhar para a pornografia como um escape para os seus desejos não cumpridos. E que parem de desejar que as suas mulheres sejam como as atrizes da pornografia. Porque elas não devem ser. Elas não devem ser. Nós precisamos parar de brincar de santidade e começar a viver a santidade. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, porque fácil não é. Porque se fosse fácil, a gente não precisaria do Espírito Santo. No entanto, Deus nos dá um Espírito que nos dá coragem para realmente sermos quem Deus nos chamou para sermos. Então deixa eu te falar uma coisa. Se a sua esposa não se sente amada e protegida, a culpa é sua. É sua. E se, menina, você está namorando com um cara que não protege você, não te referencia, não case com esse cara. Tem coisa melhor para você por aí. Confia na bondade de Deus, que Deus vai te dar algo melhor que esse meio discípulo de Jesus. Para não dizer uma coisa pior aqui. Com esse pé de pano que você está aí. Largue esse pé de pano em nome de Jesus. Porque se você não se sente agora como namorada ou como noiva, respeitada, amada, nutrida e segura, você não vai se sentir quando esposa. Pode perguntar para as nossas mulheres casadas aqui, se você acha que eu estou mentindo. Pode perguntar. Agora, aqueles que são homens casados, assim como eu, nós temos a obrigação de, a partir de hoje, conhecendo a palavra de Deus, de vivermos de maneira diferente. Senão, sobre nós está o juízo de Deus. E a gente precisa entender essa realidade. Nós não somos mais nécios. Nós não somos mais ignorantes. Amém?
Tá bom. Último, e eu paro por aqui. A quarta ferramenta na construção da intimidade é não ter pressa e não pular etapas. E aqui talvez seja para o pessoal jovenzinho que está aqui nos vendo e achou que não tinha nada para vocês. Então, se você deseja de fato construir um relacionamento profundo, duradouro, que você goze da presença de Deus e tenha alegria em Deus, você não pode ter pressa e não pode pular ou queimar etapas. Perceba o que o texto bíblico nos diz no versículo de número 7. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem provem o amor enquanto ele não o quiser. É o versículo mais bonito do texto, né? Vocês não acharam? Eu achei. Muito bonito. A quarta ferramenta na construção da intimidade é exercer a paciência e seguir o ritmo adequado. É o que o texto nos está nos mostrando. Pressionar demais ou avançar rápido demais pode arruinar tudo. A Sulamita, ao advertir as jovens de Jerusalém, destaca a importância de não despertar o amor até o momento apropriado. Perceba o que o texto bíblico diz. Não desperte o amor até o momento apropriado. Assim como há tempo certo para cada coisa debaixo do sol, há tempo para abraçar e tempo de deixar de abraçar, ou tempo de evitar os abraços, assim também é nos nossos relacionamentos. Assim também o é. O relacionamento íntimo, quando ocorre no contexto certo, com a pessoa certa, da maneira certa e no tempo certo, é uma expressão da vontade de Deus. E daí aqui existe alegria plena. Porque não existe culpa. Não existe culpa. Portanto, é essencial. Agora pare aqui. Portanto, é essencial você confiar no tempo de Deus, que é o que nós não fazemos. Você precisa confiar no tempo de Deus, meu irmão. Que pressa é essa, jovenzinha? Segura a onda. Segura a sua onda. Confie no tempo de Deus antes do casamento e espere pelo momento certo. Tanto para si, quanto para aquele que você ama. Esperar é um investimento no relacionamento. Esperar é um investimento no relacionamento. Quanto mais você espera, mais o seu relacionamento se aprofunda, mais a sua intimidade é uma intimidade que promove a glória de Deus. Ao contrário da pressa, que muitas vezes resulta em o quê? Em culpa e arrependimento. Nós precisamos, então, cultivar uma santa esperança. Porque esperança tem a ver com isso. Não sei se você sabe, mas a palavra esperança tem a ver com saber o quê? Esperar o tempo certo. E muitas vezes nós não sabemos. Nós não sabemos esperar, muitas vezes, o tempo certo dentro dos nossos casamentos já. Pessoas experientes não sabem esperar o tempo certo para tomar alguma decisão. E eu queria chamar todos nós aqui a um compromisso nessa noite. Há um único compromisso nessa noite, que é o compromisso de nós termos uma santa esperança. Da seguinte forma: perceba, à luz de quem Deus é, do que Cristo fez por mim e de quem eu sou nele, a partir deste dia, me comprometo com Ele em buscar continuamente pela pureza. Pela sua graça, me apresentarei continuamente a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. À luz de quem Deus é, do que Cristo fez por mim naquela cruz do Calvário, e de quem eu sou, não em mim, mas de quem eu sou nele, em Cristo. A partir deste dia, me comprometo com Ele na busca contínua pela pureza. Pela pureza da minha vida, da minha sexualidade, pela pureza do meu casamento.
do meu casamento. Você que é casado, você se compromete com a pureza do seu casamento, com a santificação do seu casamento, com a remissão do seu casamento, para você viver relacionamentos redimidos pela cruz do Calvário. Você jovem, você agora se compromete com a esperança de que Deus vai abrir essa porta para você. De que Deus vai te abençoar, vai derramar graça sobre você. É essa a esperança que deve. E você deve confiar então na graça. E se apresentar diante dele. Se apresenta diante de Deus. Fala das suas fraquezas para ele. Sabe, se você está envolvido com pornografia, homens e mulheres, não pensa que mulheres não veem pornografia, pelo amor de Deus. Não sejamos ingênuos no século XXI. Se você, mulher, fica sonhando com George Clooney ainda é um galã? Eu não sei. Mas se você sonha com aquele galã lá, ao invés do seu marido, saiba que isso é tão pecaminoso quanto a pornografia. E você então precisa se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, olha só, eu não vejo mais nada de bom no meu marido. Não vejo mais nada de bom nele. Você tem que ser sincera com Deus, porque Deus já conhece o seu coração, minha filha. Deus já sabe o que você está pensando. Não adianta você esconder dele. Eu já não vejo mais nada de bom nesse cara aqui. Casei e não sei como é que eu saio disso. Fala para Deus isso, ó. Casei e não sei como é que eu saio disso. Estou numa enrascada aqui, Deus. Me tira disso. Me arrebata. Não, me arrebata não, que não chegou o momento, mas você pode pensar qualquer outra coisa. Fala para Deus. Agora você, cara, que está envolvido com a pornografia, por favor. Fala para Deus que você não tem força. Fala: Deus, me envolvi com esse negócio aqui. Não consigo deixar de ver. Não consigo. Queima o meu celular em nome de Jesus. Queima a tela do meu computador. Faz alguma coisa. Me dá coragem, Deus, de dizer não aos meus desejos. Me dá coragem de dizer, me dá domínio próprio. Domínio próprio. Eu preciso, Deus, de o domínio próprio. Fruto do Espírito. Domínio próprio. Eu preciso disso hoje. Se apresenta diante de Deus, confia na graça de Deus. Não queime etapa. Para que você viva o melhor de Deus para você, para a sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Que tal você olhar para esse compromisso? Orar por esse compromisso? Depois da gente orar um tempo, o coral vai nos conduzir à última música. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite aqui. Por ouvirmos a tua palavra, por adorarmos o teu nome com as músicas, por relembrarmos as confissões, ó Deus. Tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, marque a nossa vida e transforme o nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.